Apareceu um botão vermelho aí. Tá. Então vamos lá, deixa eu subir. Vamos montar então o dia de hoje, que é 27 dias de abril. Não, é a 14ª. Na 13ª a gente prometeu falar sobre paridade e reversão temporal, representar essas duas simetrias discretas no espaço de Hilbert que a gente está construindo para implementar grupos para encarregar como simetria, certo? De estados com descrição quântica. Ainda não tem posição, né? Ainda não tem posição nesse. A posição não vai ter, porque a gente optou em usar a representação dos momentos. A gente optou em construir a nossa base como uma base dos momentos, como uma base dos estados dos momentos. Então não vai ter. Ela não comuta. Não é uma base dos estados simultâneos. Estou fazendo toda a construção do espaço dos momentos. É óbvio que a gente sabe como fazer, se quiser, uma representação nas configurações, uma transformada de Fourier. A gente já sabe esse mapa, já conhece esse mapa. A gente não vai se preocupar com isso porque esse mapa está pronto. Se for interessante em algum momento, fala disso. Ok? Mas na verdade a contagem energética, a contagem de momento, tipicamente, ela é até mais própria em termos de medição experimental, em termos de interpretação do vetor, do que essa contagem de posição. Então, ele basta ter que pegar um vetor de posição e ele faz uma transformação de Fourier. Tudo que a gente coloca como condição de momento, ele faz uma transformação de Fourier para ler isso no espaço de configurações. Então a gente prometeu fazer isso aqui na aula 13, na 13ª, mas a gente só trabalhou a paridade, a reversão temporal não. E mesmo assim, para o caso de massa diferente de zero. E a reversão temporal a gente não trabalhou em caso nenhum. Embora a gente já tenha colocado a álgebra ou a relação de comutação entre operador e reversão temporal, atuando no espaço Hilbert, e os demais geradores do grupo de Lorentz. Aliás, Lorentz, não, de Poincaré, inclusive J e P, por método. Vamos tentar fazer uma revisão a mais breve possível do que a gente viu, mas basicamente o que você tem eram duas matrizes, a matriz de paridade, e aqui eu estou pensando em matriz porque é a paridade tal como ela atua no espaço Minkowski, no espaço-tempo, né, quadridimensional, com aquela métrica que a gente já estabeleceu. Então a paridade ela atua basicamente invertendo os eixos espaciais, né, sem nenhuma inferência sobre o setor temporal. E a reversão temporal atua o contrário da paridade, ela reverte a componente temporal e mantém as espaciais, ou seja, elas no fundo funcionam, do ponto de vista numérico, de elementos de matriz, funciona como sendo a métrica e menos a métrica. Né? Disso aqui, de fato, a gente observa que a reversão temporal é menos a paridade, aqui nessa caligrafia cursiva aqui para representar esses caras no espaço Minkowski. A gente também percebe que todos eles ao quadrado são eles mesmos, ou seja, são suas próprias inversas, né? Também identidade. se massa aquela paridade só com o sinal trocado, né? Tudo a mesma coisa. Só com o sinal trocado? Só um sinal de posição trocado, né? Porque, por exemplo, quando está em dimensão par, por exemplo, a gente não pode trocar. É a versão possível da paridade se você tem o setor espacial da dimensão par. É a versão possível da paridade. É a versão possível da paridade, se você tiver aqui, né? Trocar só um sinal. Opa, aqui. Você troca só um dos dois sinais, porque você continua falando de uma operação com determinante igual a menos 1, desconexa a identidade. Então você tem duas operações de paridade, você troca essa ou você troca aquela. Então, se Okay. fizesse tudo Mas isso aqui, trocando só o sinal. Não é propriamente a paridade. Porque em duas dimensões, se você rodar os dois eixos, dá uma rotação. Se trocar os dois, dá uma rotação. Não é uma operação desconexa com a identidade, não é uma operação determinante igual a menos 1. Então isso não tem nada a ver com o resto, mas aqui também não é propriamente o grupo de Lorentz. O que você consegue definir duas dimensões é um setor ali, SO2,1, que você, por generalidade, diz que é Lorentz bidimensional. Não é exatamente Lorentz, é uma certa linguagem. Mas aqui Também não é Minkowski. Não, digo em 4 dimensões. Se eu quiser uma paridade só com um sinal, em vez de 3 negativos.
Não vai mudar nada. É isso que eu estou colocando. Se você fizer só como um sinal, você também tem uma operação determinante igual a -1, isso é verdade. Mas ela não é mais a operação que te mapeia um cara qualquer Então, os 4 pedacinhos. Eu queria mudar. Sossega aí, viu, Paulo? Os 4 pedacinhos em que a gente divide, subdivide o grupo de Lorentz, não é isso? Ok? Você, se quiser, você define uma paridade, uma operação com determinante igual a -1, que só um desses caras troca o sinal dos outros dois não. Isso não é uma rotação, certo? De fato, determinante igual a -1, eles conhecem a identidade. Mas esse cara, composto com esse cara daqui, ele não vai conseguir mapear todos os caras no outro subconjunto que a gente constrói dessa maneira. Então, determinante -1, paridade, é esse cara daqui. Um cara daqui, ele não muda o caráter ortógono, não é isso? Tá certo? Um cara daqui, ele é um cara do próprio ortógono composto com uma operação de paridade. Esta aqui, se você escolher botar -1 e mais, você não pega todo mundo que está aqui. Você pega alguns, mas você não pega todo mundo que está aqui. Então, você pode definir uma paridade assim mesmo no espaço dimensional, no sentido de ter uma operação determinante igual a -1, que inverte um dos eixos, não é uma rotação, claro, desconecta a identidade durante -1, mas ela não é mais um cara que qualquer um daqui se escreve com uma própria às vezes esse cara. Mas isso... Então, você não vai completar o grupo de Lorentz. Vai atrapalhar alguma coisa nas contas que a gente está fazendo? Sim. Eu não quero representar o grupo de Lorentz inteiro. Sim. Então eu quero representar, na verdade, o próprio ortógono, nós já representamos. Esse aqui já foi. Mas eu quero que esses caras aqui, que não formam subgrupo, também estejam representados. Eu estou usando o fato de que um cara daqui, qualquer um daqui, é um cara daqui que eu sei representar, composto com esse cara daqui, que eu estou montando a representação. Então, se for esse daqui, se for essa inversão temporal, também podia falar a mesma coisa, sei lá, trocar o sinal de 1 aqui, de 2 aqui também. Mas aí estaria afetando o espaço. Não dá, porque você temporal não dá, porque só vai liberdade. Mas esse cara poderia definir como você quer outra coisa, mas aí eu não estaria completando a representação do grupo de Lorentz. Teria gente aqui que não é a composição disso daqui com um cara se só um desses sinais trocarem. Não é o grupo de Lorentz inteiro, então nesse sentido atrapalha. Ok? Então, feito isso, o que a gente fez? Bom, não me interessa só esses caras atuando no espaço micróbico, me interessa representá-los no espaço de Hilbert, nossa base, que a gente vem trabalhando. Então, a gente definiu um cara aqui que seria um operador ou unitário ou anti-unitário, até esse momento, tá certo? E daria a representação da reversão temporal sobre o espaço Hilbert, quer dizer, atuaria sobre o estado psi da linha base. Ok? E não sobre um quadro vetor. Esse cara aqui representaria a paridade, seria um operador unitário ou anti-unitário, vamos ver, já vimos, tá certo? Representando também a atuação da paridade no espaço de Hilbert, tá? Atuando sobre o estado psi. Como esses caras, o quadrado dá 1, esses caras aqui ao quadrado, por consequência, como isso daqui tem que ser uma representação disso, então o quadrado disso aqui também tem que dar 1. Só que 1 aqui tem um sentido um pouquinho mais amplo. Como eu estou atuando no espaço de Hilbert, é indistinguível, tá certo? Se o quadrado disso aqui atuar dando de fato 1, ou se o quadrado disso aqui atuar dando uma fase global que não depende do estado sobre o qual esse cara está atuando, vezes 1. Porque a mesma coisa para a operação de a representação unitária ou anti-unitária da reversão temporal. Por quê? Porque se for uma fase global, ou seja, uma fase que não depende do estado específico sobre o qual esses caras aqui atuam, toda vez que eu calcular uma amplitude de probabilidade, esse cara pode ganhar uma fase, você bota P2 aqui, por exemplo. Não teria que ser a mesma coisa, porque P2 volta ao original. Mas se vier uma fase aqui, for uma fase global, tá certo? Quando eu tirar isso daqui, eu vou tirar a fase completa conjugada, vou dar um módulo ao quadrado dela, é uma fase da 1. Tá certo? Não afeta o cálculo da amplitude de probabilidade, eu tenho essa liberdade aqui, tá? Por essa fase global que aparece aí, tá? Enfim, a gente estabeleceu dessa maneira e aí depois a gente pensou o seguinte, aquelas relações que a gente tinha montado, né, para provar que esses caras aqui, ó, isso é a versão infinitesimal de uma transformação em Poincaré, que a gente já tinha estabelecido, que a gente já tinha estabelecido que esse cara gerava rotações, que esse cara gerava translações, assim por diante. Se a gente quisesse mostrar que zero de fato operador em movimento angular,
Ele tinha que fechar a álgebra no momento tabular, a gente calculou assim, a gente achou essa álgebra assim, certo? Isso aqui implicava, entre outras coisas, que U de lambda A, por exemplo, I, J, O, sigma, U a menos 1 de lambda A, isso aqui é igual a lambda mi rho, lambda mi sigma, J, mini. Aqui tinha menos A, ainda tinha mais termo aqui, né? Tinha menos, aqui, não, a mi, não vai sair, né? Isso continua aqui, pronto, menos A, PMI mais a mi, PMI. A expressão completa era essa, ok? Mas isso para lambda A, se eu fizer a representação unitária ou antunitária, não sabemos, ainda não sabíamos nesse momento, tá certo? Da paridade, por exemplo, ela é uma particular transformação do grupo de Poincaré, na verdade, dentro do grupo de Lorentz, desse subgrupo de Lorentz, tem, portanto, esse parâmetro igual a zero, ela está dentro lá do grupo de Lorentz, ok? Então, essa expressão toda aqui acabava se reduzindo, não estou falando de uma transformação genérica, mas agora da paridade, a paridade ligou, aqui tinha um I, perdão, tem um I aqui que é absolutamente crucial, né? I normalmente para físicos teóricos vale 1, mas esse não pode valer 1 não. PMI sigma J mi, ok? Não tem o A, não tem esse setor, porque em particular estou falando da paridade, não tem lá para dentro do grupo de Lorentz, não tem nada a ver com aquela extensão da carreira, ok? Então a gente omitia isso, omitia uma relação semelhante para T, aliás é a mesma, eu estou trocando uma transformação de Lorentz da paridade, ou a sua representação unitária ou anti-unitária, agora pela representação unitária ou anti-unitária da inversão temporal, então a relação é a mesma. Menos 1 I, aí aqui era T, rho, T, sigma, J, ok? Então, isso a gente estabelecia para o momento angular e estabelecia também para o momento linear, né? A gente também tinha relações, quando aqui era I vezes 1P rho, que era só um I lambda mi rho P I, não é isso? Então, por isso a gente também estabeleceu que P I, P rho, P a menos 1, onde esse P aqui é o gerador de momento, que tem nada a ver com a paridade, igual a I, agora aqui é a paridade, I, rho, P, I. E a mesma coisa para a reversão temporal, e aqui se deu a primeira restrição sobre as representações da paridade e da reversão temporal. A restrição aparecia quando você tomava a componente zero dessas equações aqui, né? Quando você estava preocupado com a conjugação por paridade e reversão temporal da Hamiltoniana, ou do operador Hamiltoniano, né? Do P0, da componente zero aqui. Lembrar que isso aqui é operador, não é alto valor, é o operador, certo? É o gerador que aparece aqui na versão infinitesimal de uma transformação do grupo Poincaré, ok? Então, quando esse cara aí era zero, aparecia a seguinte coisa, olha, P, é difícil isso, né? Eu inventei essa coisa, eu mesmo entro nesse negócio. E H, a componente zero daquela expressão, P a menos 1 é igual a I, aí ali aparece P00, eu estou pegando a componente zero, então tem que pegar a componente zero, essas matrizes são todas diagonais, não tem outra, P0, que é o próprio H. P00 é mais 1, componente 00 lá, a primeira componente da paridade era mais 1. O que significava, já dá para olhando aqui, ó, que para que P comute com a Hamiltoniana, esse I teria que sair daqui incólume. Se esse I sai aqui sem trocar de sinal, então basicamente eu tenho IPH igual a IHP, só multiplicar por P aqui, né? Só multiplicar pela paridade aqui e a paridade aqui. Eu tenho HP aqui, desaparece, e aqui eu tenho IPH com I na frente, ou seja, PH e o HP eles comutariam. Ok? Mas aí sim tem que sair em colo. Para esse sair em colo, o P tem que ser unitário. E, portanto, linear. Ok, já que é uma operador. E por que eu queria que P comutasse com o Hamiltoniano? Eu queria, não, eu tinha que, porque se P não comutasse com o Hamiltoniano, então P comuta com o Hamiltoniano.
Se ele não comutasse com a newtoniana, então se eu tenho um certo estado psi que tem alto valor E perante a ação desse gerador de translações temporais, ou seja, newtoniana, se isso daqui é verdade, então se eu fizer P em cima do psi E, como aqui só tem duas hipóteses, ou ele comuta ou ele descomuta. Não tem outra história. Né? Isso aqui é a álgebra do grupo de Lorentz, que eu preciso preservar. Ok? Senão não estou representando nada, só perco tudo. Perco o controle do que eu estou fazendo no espaço de Hilbert. Aqui só tem duas hipóteses, como o Wiener me diz, que para representar esse cara com pretensões de ser simetria, não são necessárias, suficientes, não. Aqui vai ser suficiente por caso particular para dar a regressão temporal, não é verdade para qualquer gerador. Com pretensões de ter simetria, esse cara tem que ser unitário linear ou antilinear antilinear. Esse eu sair daqui, ou ele fica como está, no caso linear e unitário, ou ele troca de sinal, ele se conjuga, fica menos I, no caso antilinear, portanto antilinear. Ok? Não tem outra hipótese. Se ele sair incólume, P comuta com H. Se ele sair trocando de sinal, P anticomuta com H. Tem outra possibilidade aqui. Então, se eu construir esse estado, a atuação de P em cima do estado, que é o estado newtoniano quanto valor E, agora eu atuar com H em cima disso, aqui é crucial, porque se H comuta com P, então isso é PH em cima de psi E, H em cima de psi E é isso aqui, é psi E. Se H comuta com P, então isso vai dar o P com a ação de H em cima de psi E, então isso daqui. Este cara daqui é um alto valor real, porque o H é Einsteiniano, tá certo? Então pouco importa a natureza desse cara, esse A vai sair conjugado ou não, dá no mesmo, que é o próprio. Então isso vai dar E, psi e psi E. Ou seja, esse cara continua sendo achado newtoniano com o mesmo valor, porque eles comutam. Se antes comutarem, vem um sinal aí. Tá certo? Se eles antes comutarem, vem um sinal. E se vier um sinal, o que eu estou dizendo é que para cada autoestado da newtoniana de alto valor E, eu consigo construir um autoestado newtoniano de valor menos E, se eles antes comutarem. Mas isso é a sentença de morte para a estabilidade do sistema. Não tem mais ground state, não tem mais estado limitado anteriormente. Posso descer indefinidamente no valor da energia. O que significaria que o dia que eu colocasse uma interação em jogo, coisa que a gente ainda não fez, o Tião vai começar a fazer exatamente, a gente já começa com isso. O dia que eu colocasse uma interação em jogo, eu estou pensando que o cara pode decair, estou construindo um estado onde o cara pode decair indefinidamente, pode transicionar para um estado mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Ou seja, eu não teria, a conservação de energia acabou. Eu teria uma fonte de energia infinita. Se o espectro é alimentado inferiormente, o cara pode ficar transicionando e emitindo energia separada. Ok? Então, como eu não quero esse tipo de patologia, digamos, no sistema que eu estou construindo, né, no que eu quero representar de física, então ele tem que comutar com o newtoniano. Ele só tem duas opções: ou ele comuta se esse cara sai incólume, ou ele anticomuta, mas anticomutar já é um desastre. Então ele comuta, ele comuta. É a única coisa que pode acontecer com o operador de paridade. Okay? Ou seja, se ele for representado, se eu conseguir montar para ele uma representação unitária e linear sobre o espaço Hilbert, ele comuta com o newtoniano. E essa construção pode ser escrita toda ao contrário. Posso fazer essa conta aqui toda ao contrário. Suponha que ele comuta, então é isso, então é isso, então é isso, então é isso. Você pode escrever, não é isso? Essa comutação com P com H, se você diz que isso aqui é verdade, é isso? Se isso aqui é verdade, eu posso colocar um P no zoom aqui, matar esse cara, eu posso colocar um I aqui e um I aqui, tá certo? E se eu digo que se a álgebra tem que ser satisfeita, então para a álgebra ter satisfeito esse I teria que poder entrar aqui dentro, senão a álgebra não é satisfeita, a álgebra é essa, tá ok? E portanto se o I tem que entrar aqui dentro, ele tem que ser unitário linear. Então eu posso inverter o argumento. E o que a gente está dizendo basicamente é que se o operador de paridade comutar com a newtoniana, o que significa que ele é preservado da dinâmica do sistema, dinâmica, se a gente tomar a evolução temporal como uma parametrização dessa dinâmica, que é o que a gente vai fazer, ok? Ele é preservado, ou seja, ele é uma grandeza conservada, enfim, ele é simétrico para a evolução desse sistema. Então, se ele for simétrico para a evolução do sistema, ele tem uma representação unitária. Se tiver uma representação unitária, ele é simétrico para a evolução do sistema.
Então esse cara, na verdade, a condição do teorema de Wigner, você é unitário ou anti-unitário. Esse aqui tem que ser unitário, e mais do que isso, em ser unitário, automaticamente ele já é preservado pela dinâmica do sistema. Então, uma condição que seria necessária, mas em tese não suficiente para ele ser uma simetria, para o operador de paridade é necessário e suficiente. Ele, se for representado como operador unitário, ele é uma simetria. Ok? Bom, no caso do operador de regressão temporal, é uma construção absolutamente idêntica, né? Mas tem uma diferença. Então, aqui é IH, T é menos 1. A diferença está no T00. Aqui P00 era mais 1, aqui P00 é menos 1. Certo? Então o argumento se repete, mas ao contrário. Né? Se eu quiser agora, porque aqui como aqui vai ficar menos IH, se eu quiser que a reversão temporal comute com H para que ela não construa essa patologia, senão em vez de construir com a paridade, eu construo a reversão temporal. Se eu tenho um estado do valor E, eu construo um estado do valor menos E, boto no T, atuando subsidiário. Então, se eu não quero que o anticomute com a newtoniana, porque ele construiria um espectro ilimitado inferiormente, então, para ele não anticomutar com a newtoniana, já que aqui inevitavelmente tem um sinal de menos, tem que ter um sinal de menos aqui também. Esse cara tem que sair como menos I. E ele tem que ser antilinear, anticomutado. Sobre antilinear, pergunta. Se eu faço um produto escalar assim, um psi com um psi, certo? O psi, bracket, o psi com o psi. Aí, esse aqui pode passar para os lados tomando lugar. Né? Esse outro lado. Posso passar isso daqui do cat para o bra tomando lugar. Né? Se tiver um operador, sim, pode. O psi barra. Se ele for anti-unitário, você passa, mas ele passa com uma conjugação complexa. Se ele for unitário, você passa sempre com uma conjugação complexa. Aqui, ó. O bra e o cat tem um psi. Aí eu vou passar um daqui para lá. Vai ficar o adaga u psi barra psi. Aí esse aqui é um. Isso vale se ele for unitário. Ele é unitário, certo? Essa é uma pergunta. Aí ele é unitário, então deu psi. E se for anti-unitário, como é que eu passo? A mesma coisa, você passa para lá, isso aqui vai dar 1, mas aí é o completo conjugado. Você inverte a posição em bracket. A gente mostrou isso. Então você tem um psi, que. Se esse cara for anti-unitário, isso é a mesma coisa que o da psi. Isso aí, mas só vi essa definição, não vi por que é isso, não vi. Isso é uma definição mesmo. O comportamento do anti-unitário é esse daqui. Ele continua para ele também vale isso daqui, mas a atuação dele num produto escalar é essa. Então isso é só aceito, não tem como. É uma definição. É uma definição. E essa definição você tem essa liberdade. O fato disso aqui ser igual a 1 não obriga necessariamente a você ter. A única possibilidade é essa igualdade. Isso é a definição do produto escalar, porque o produto escalar foi definido com essa característica. Isso daqui isso daqui. Essa daí sempre é valendo. Que é Você tem essa possibilidade aí. Tá? São as duas liberdades, há duas formas de você construir igualdades com operadores unitários ou anti-unitários. Operadores que satisfazem isso. Com o produto escalar. Uma forma é essa, a outra forma é do unitário. Mas ali já é operador com operador, não é mais operador com estado. P e aqui é o operador, que é todo mundo operador. Supostamente haveria um estado aqui, haveria um estado aqui. Tá, mas você vai para qualquer estado. Operador com operador, o I sai, o operador com operador, esse que estão falando ali. Porque no operador com estado ele é tudo daquele jeito. E no operador com operador, ele é. Sim. Na verdade, a minha pergunta não é. O operador não sai, quem está saindo é o Riesing, é o número. Sim. É o número. Mas esse número ele sente o efeito do operador, no caso, toda vez que ele sai complexo conjugado. Sai complexo conjugado se esse cara daqui for anti-unitário, sai com EV1 se ele for unitário aqui, né? O operador de paridade básica, a grosso modo, inverte os momentos. Setor espacial. Inverte a parte espacial dos. Isso dá para entender o estado. Tem um estado com uma parte espacial invertida. Isso, ou seja, teria um estado de energia aí, um outro estado com a mesma energia aí, só que com um momento contrário.
Só que o que significa a inversão temporal? A inversão temporal é como se tivesse um estado de energia positiva e outro com energia negativa. Seria um estado voltando do tempo alguma coisa. Você pode interpretar sim, você pode interpretar uma energia negativa como uma energia positiva, mas movendo-se no sentido invertido do tempo. É uma maneira de você ver. Eu não estou conseguindo enxergar o significado físico de existir um estado e tu aplicou uma inversão temporal. Porque você tem os estados indo para o futuro e se dá para repetir uma inversão temporal dos estados indo para o futuro passado. Isso. Por quê? Porque na verdade o que a gente... Como é que os dois existem simultaneamente? Como é que o sistema tem os dois tipos de estados ao mesmo tempo? Olha só, o sistema ter os dois tipos de estado ao mesmo tempo é uma coisa que você vê frequentemente toda vez que você tem que falar de partido e antipartido. Frequentemente. Agora, a ideia que a gente está falando é o seguinte: se você pode ter uma relação entre observadores que implique uma contagem de tempo invertida. O grupo de Lorentz dá essa permissão. Isso é uma liberdade que a gente está sendo obrigado a admitir, porque se a tua única exigência é preservar o intervalo, a única preocupação é a invariância da velocidade da luz, etc., então há relações entre observadores que têm isso daqui menor ou igual a menos 1, a gente mostrou. Então tem uma inversão da hierarquia temporal. Tá certo? Eu posso ter um outro observador que tem a contagem de tempo trocada em relação. Então eu preciso representar essa possibilidade. Agora, você pode perguntar o seguinte: mas isso será uma simetria do seu sistema? Seu sistema vai admitir isso? Todo sistema invariante com reversão temporal? Não necessariamente. Certo? Então, pode haver um sistema em que você não consiga construir essa convivência da qual você está reclamando. E há sistemas em que sim, você consegue construir essa convivência. A reversão temporal é uma simetria e você consegue descrever essas coisas. Normalmente você interpreta como você está trocando o sentido do tempo, trocando o alto valor da energia, você está mexendo a componente 0,0, que é a componente 0,0, a componente de energia, você vai interpretar de fato que, na verdade, isso representa uma energia positiva movendo-se ao contrário no tempo. Mais à frente, né, quando a gente escrever equações, etc., associadas ao movimento, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas entenda o seguinte: eu sou obrigado a admitir isso. Se eu quiser representar o grupo de Lorentz, se o meu único vínculo seja que você preserve o intervalo, porque você está querendo preservar a invariância da luz, porque você quer preservar o eletromagnetismo, você pode recuar o quanto você quiser. Eu sou obrigado a admitir que existe um observador que se move com relação a mim, que velocidade constante, que a contagem temporal dele e invertida com relação a mim. Então eu preciso representar essa simetria. Mas pode ser, como a gente está vendo, como a reversão temporal e a paridade são automaticamente simetrias, se forem representadas, pode ser que o seu sistema não abrigue isso. Ele não abriga, não consiga conviver com estados com evolução temporal num sentido e no outro sentido. Se assim for, eu não terei a reversão temporal representada, mas nem aparece. Você quer dizer o quê? Que então o grupo de Lorentz inteiro está representado? É. Você tem uma simetria relativística lá no próprio ortógono, mas não tem o grupo de Lorentz completo. Para acontecer. Ok? Enfim, quando a gente discutir bem mais à frente, né, o Tião provavelmente levanta essa discussão e a gente completa isso quando já tiver o formalismo de campos, mais a conjugação de carga, aí essa questão vai ficar mais clara. Porque, na verdade, está associado ao grupo de Lorentz não é nem só a paridade, nem só a redução temporal, e nem só a conjugação de carga, que por enquanto não tem nenhum mistério, vocês já sabem que ela existe, mas isso não tem nada a ver aparentemente com o grupo de Lorentz. Nós não precisamos falar de conjugação de carga para cobrir o grupo de Lorentz. A gente precisou falar das transformações de pulso, rotacional do próprio paridade e regressão temporal. Quando a gente falar de campos, a gente vai ver que a gente é obrigado a falar da conjugação de carga. Tá? Mas isso é bem mais na frente. E quem está associado ao grupo de Lorentz é CPT. É essa composição. A invariância pela composição, não por cada uma dessas simetrias. Okay? Mas isso, nesse momento é evidente, não está nada claro. Tá certo? Como é que a gente interpretaria esse tipo de gravidade física? Não apareceu antipartículas, então, quer dizer, apareceu na vida de vocês, mas aqui nessa construção da gente ainda não.
Quando chegar lá, a coisa fica um pouquinho mais clara. Mas, eventualmente, você tem que admitir, você tem que tentar representar isso, porque isso está lá no grupo de notas. Eu posso ser observador vendo o tempo não horário. Enfim, com isso daqui, né, como tem que ter esse menos i, esse cara daqui tem que ser anti-unitário e anti-linear. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Vamos dar um anti-unitário e, portanto, também anti-linear. Ok? Para esse cara ali, para a reversão temporal, para essa minha cruz aqui. Bom, dado isso daí, a gente pegou essas relações de computação aqui, escrevemos componente a componente, né? Então o que apareceu para a gente foi que a paridade, por exemplo, comutava com o momento angular, com qualquer uma das componentes do momento angular, ou seja, com as notações, a paridade sempre estava ok. Apareceu que a paridade antes comutava com os bushes e a gente em momento nenhum explorou isso, por enquanto não vai explorar mesmo. A gente vai explorar isso possivelmente no apêndice, que a gente discute na aula que vem, tá certo? Para justificar algumas coisas que a gente vai escrever hoje. Tá? No caso da reversão temporal, é só trocar o sinal. Então, no caso da reversão temporal, por que só trocar o sinal? Por razões óbvias, né? Esse cara e esse cara vieram ambos daqui, ó. Isso daqui e esse daqui. O J fazendo os dois índices espaciais, o K fazendo um índice espacial e o outro temporal. É isso que vai ter as rotações. E a diferença está aqui, na saída desse zinho. Porque aqui, ó, se você tiver uma que seja temporal e uma que seja espacial, para paridade isso vai ser mais 1 e isso vai ser menos 1. Para reversão temporal, esse vai ser menos 1, mas esse vai ser mais 1. Então ambos vão dar o mesmo sinal. Se os dois índices forem espaciais, então a paridade tem menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. E a reversão temporal tem mais 1 vezes mais 1, que também dá mais 1. Esse pedaço aqui não muda. Mas se esse I aqui sai incólume, porque esse cara é unitário, e esse aqui sai, o linear, e esse cara que sai trocando o sinal, porque esse cara daqui é antilinear, então na verdade vai dar um sinal global de diferença. Tá? Então, T, J, T a menos 1 é menos J, ao contrário do KI, e T, K, T a menos 1 é mais K. Regressão temporal comuta com os bustos. Ok? São esses os sanduíches. Ambas comutam com a hamiltoniana, então tanto faz trabalhar porque a gente precisou para não gerar patologia aí. Tanto faz, isso aqui é zero. Não gerar patologia do espectro com problemas de limite inferior. E com o momento linear, as duas antes comutam. No caso do momento linear setor espacial, as duas antes comutam porque é uma inserção só da transformação, é uma inserção só, e no caso as duas são inserções espaciais, porque eu estou falando do P vetor. Então esse cara aqui dá menos 1, esse cara aqui dá mais 1, mas aí o caráter diferente aqui de linearidade das duas faz com que eles tenham um sinal relativo. Eu já tenho um sinal relativo aqui, esse sinal relativo se cancela, e, portanto os dois têm o mesmo comportamento de conjugação, a paridade da regressão temporal do momento linear, do setor espacial aí, no momento linear. Tem o sinal, ok? Bom, isso é geral, e aí a paridade, a gente começou a trabalhar com a paridade atuando em cima de um psicasigma como sendo uma equação de autovalores, ou seja, admitindo que essa base aqui seria autoestado também no problema de paridade. Tem uns poréns aqui, né? Essa base é uma base dos momenta, ok? Por ser uma base dos momenta, então, em tese, com a paridade comuta com H, ok, P0, mas não comuta com o P vetor, eu não teria direito de escrever isso aqui em geral. Mas é que a gente não fez isso aqui em geral, né? A gente fez isso aqui admitindo massa diferente de zero e tomando como representativo esse cara daqui, mais especificamente, a versão energia positiva, porque a diferença aqui são sinal. Ok? Então, para esse cara daqui, para esse cara, justamente o cara que não comuta nem com paridade de reversão temporal, esse cara é um operador. Quando atua sobre esse cara, é zero. Ok? Os autovalores são todos zero.
Então, esse cara é um autoestado de todo mundo, na verdade, porque como eu estou falando desse alto valor aqui como sendo este quadro vetor, então não tem problema nenhum que o P atua como sendo o operador nulo. Isso aqui é zero sobre esses estados, isso aqui é zero. Ok? É um operador que é nulo, todo mundo conta com ele. Né? Vai dar zero de qualquer maneira. Quando atuar o operador sobre ele dá zero, quando o operador sobre ele, aquele operador atua, faz o que quiser com o estado, quando ele vier dá zero. Então, ok? Então, isso vira essa equação de alto valores, mas onde, em princípio, esse alto valor aqui pode depender desse número quântico ainda aqui. Certo? Eu poderia ter para diferentes valores da projeção de spin, estou falando de spin, não estou falando de velocidade, da projeção de spin eu poderia ter um alto valor diferente. Esse alto valor tem que ser uma fase, porque isso aqui é um operador unitário. Tá certo? Então, esses altos valores são fases. Tá? E aí o que a gente mostra é que, na verdade, essa fase aqui, que poderia depender desse cara daqui, de fato não depende. Por quê? Porque o P ao quadrado, atuando em cima de um estado qualquer, tem que ser a menos de uma fase, essa sim, global, que a gente está chamando aqui de psi, tá? Tem que ser a identidade. Mas se eu atuar com P duas vezes em cima de um psiK sigma, a primeira atuação vai gerar uma fase, a segunda atuação vai gerar a fase de novo, né? A equação de alto estado, de alto valores. Isso aqui vai dar eta sigma ao quadrado, simplesmente, sigma de psiK sigma. Então isso implica que esse eta sigma ao quadrado tem que ser essa fase global, o eta sigma, portanto, tem que ser a raiz quadrada dessa fase global, seria uma fase global. Ok? Além disso, a gente mostrou isso dessa maneira e mostrou isso de uma maneira um pouco mais rebuscada, mas que é muito útil porque a gente vai fazer hoje na regressão temporal. Então eu vou passar uma pincelada, vou voltar a fazer uma pincelada assim. Já escrevo lá fora. Mais que nos dúvidas, a gente já tem isso em mente, né? Não precisa se preocupar em isso toda hora. Então o que a gente fez foi se aproveitar do fato que a paridade comuta com todos os operadores de momento angular para investigar o que seria paridade em cima de Ji mais J1 mais ou menos J2, que é o J mais menos, não é isso? Atuando em cima de um psiK sigma. Isso aqui tinha dois caminhos, como esse cara comuta com todos os J's, eu posso mais, comuta com os J's e é linear. Tá? Então aquele comuta com esse J1 vem parar aqui. Aquele comuta com o J2 vem parar aqui e atenção, para ele passar pelo J2 ele também tem que atuar no I, o I sai incólume, porque ele é linear. A comutação só não garante que esse cara ficasse com o mesmo sinal, mas ele é linear também. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que o JI mais ou menos e J2. A paridade atuando acima do psiK sigma. Esse cara está lá, é a equação de alto valores, é o eta sigma do psiK sigma. Esses casos de operadores são todos lineares, essa minha fase pode vir aqui para frente, sem problema nenhum. Né? Esses caras estão no grupo de Lorentz para qual eu toco, na representação é linear, J1 mais ou menos e J2 em cima do mesmo psiK sigma. E isso daqui tem uma regra de atuação que a gente já viu, tá certo? Para cada J, para cada representação de spin que a gente estiver trabalhando, lembrar que o lambda em cima de psi sigma foi definido, a gente sabe fazer isso, mas dentro de cada representação de spin, né? Isso aqui dava um fator de normalização aqui, então aqui tem um fator de normalização, e depois aparecia basicamente a matriz DJ, atuando em cima de psi. Então isso aqui foi definido para cada representação de spin. Ok? Não de uma maneira absolutamente global, dentro de cada representação de spin. Então, para uma dada representação de spin, eu já sei que isso aqui atua da seguinte maneira, ele vai produzir uma raiz quadrada de J menos mais sigma, J menos sigma mais 1, e ele vai pegar esse valor aqui da componente 3 do spin e vai somar mais ou menos 1. Mais se for o J mais, menos se for o J menos. Operador de levantamento e abaixamento, não é isso? Tá certo? Dentro da álgebra. Isso daqui dava psiK de sigma mais ou menos 1. Ok? Então isso era se a gente fizesse a comutação. Agora você pode não fazer a comutação, atuar com esse cara em cima desse cara e depois atuar com isso no resultado. Então a outra opção de fazer a mesma conta, então a igualdade, era pegar esse troço e atuar já em cima. Opa, menos mais
sigma J mais ou menos sigma mais 1, psi de K sigma mais ou menos 1. Isso tinha que ser igual a isso aqui. Certo? Aí esse P pode passar por isso daqui, ele é linear, esse troço também é real, não faria diferença. Quando a paridade atua em cima desse cara, a paridade agora é o eta, mas não é o eta em cima de sigma, é o eta em cima de um estado que é sigma mais ou menos 1. Tá certo? Então aqui aparecia eta de sigma mais ou menos 1, aí aparecia essa raiz, não vou escrever de novo, é a mesma raiz. E aqui psi, K, a equação do estado, então você repete o estado, sigma mais ou menos 1, igual ao que está lá. Esse estado é o mesmo, essa raiz é a mesma, você chegava à conclusão de que eta sigma mais ou menos 1 era igual a eta sigma. E essa conclusão implica também, mais uma vez, que essa fase é uma fase global, que a gente chamou de paridade intrínseca. Ok? Porque se toda vez que você tiver uma projeção de spin, se você considerar a projeção acima dela ou abaixo dela é a mesma coisa, e você pode fazer isso recursivamente para todos os valores de sigma, você vai ter a mesma fase. Então não depende de sigma. Ela está lá, mas não depende de sigma. Ok? Tem até um nome para isso aqui, paridade intrínseca. Enfim, aí depois disso a gente representou finalmente essa operação de paridade em cima do estado geral. A gente pode apagar. Será dizia, a gente pegou isso aqui, ó, em cima de um psi, lembrando que esse cara era um fator de memorização. Essa é a definição dessa nossa frase. Ok? Onde já sabe quem é esse cara, raiz de K0 sobre P0, esse P veio atuar aqui, mais uma vez sendo um número, sai, esse cara é um operador linear. P em cima de U, a gente pode incorporar o P, usando a regra de composição do grupo. Então ficava U de P, depois a gente botou uma identidade aqui, P menos 1P, tá certo? E depois tirou o P para fora. Estou fazendo rápido que a gente já fez, né? Não é uma conta nova. Então o P, finalmente, o P em cima de P sigma, isso era igual simplesmente, esse cara daqui era raiz de K0 sobre P0, só que K0 para a gente vale, cadê o bicho? K0 para a gente vale N, ok? Então esse cara daqui era N sobre P0, todo mundo linear, não tem que me preocupar em passar ou não passar número. Isso aqui ficava U de P, L de P fresco a menos 1, e aqui aparecia P em cima de psica sigma. Esse cara aqui fornecia uma fase global, né? Essa fase que a gente já provou que é global, psica sigma. E esse cara daqui que vai atuar sobre o estado K, né? Isso vai atuar sobre o alto valor K, essa composição aqui, a gente mostrou que essa composição dava simplesmente paridade P. Isso aqui é a transmissão de K, a dúvida que você tinha, Alexandre. Primeiro que a paridade inversa é a própria paridade, né? É a sua própria inversa. Então a paridade atua em cima de K, se o K é esse daqui, estamos usando esse K, se o K é esse daqui, o efeito da paridade sobre ele é nenhum, porque é trocar sinal da parte espacial, mas a parte espacial tem nulo. Então esse P menos 1 em cima do K é K. L de P em cima de K é por construção P. Então isso aqui não passa de paridade em cima de P, que também pode ser escrito como L de paridade P atuando em K. Ok? Então tudo que sobrava aqui dentro vai passar a ser representado como I de L de paridade P, tá certo? E aqui eu tenho esse elo na frente, tem esse fator de normalização e aqui eu preciso de K sigma. Então o que sobrava, finalmente, aqui é isso, aí vem isso P0, e aqui ficava U de L de paridade P, tá certo? Em cima de psi de K. Agora, isso tudo que está aqui, é só comparar com essa expressão aqui, ó. Isso tudo que está aqui é o psi, paridade P, psi. Ok? O psi P sigma é, a partir da base, o alto valor é o representativo da camada de massa, eu gero um cara genérico, não é isso? Um P genérico, e normalizo. Então, a partir desse cara, eu gero um cara P genérico, mas o P genérico agora é paridade P,
e normalizo. A única coisa que faltaria corrigir é que aqui, já que essa aqui é o K0, não tem problema nenhum, mas aqui era o P. Aqui é P0 porque aqui é anti-P. Então aqui em tese deveria ser paridade P0, para que a gente realmente estivesse escrevendo isso daqui, não é isso? Então o fator de normalização aqui, ó, deveria ser, faltou discutir esse detalhe, mas é uma bobagem. Paridade P0. Não é isso? Ok? Só que a paridade P vai trocar o sinal da parte espacial de P. A componente zero disso daqui é a mesma que já era com P. Tá certo? Essa aqui é a mesma coisa que P0. Não tem problema nenhum ser essa normalização. Ok? Então isso de fato é paridade P de si, a gente chegou, isso foi a última coisa que a gente escreveu na aula passada. Tá certo? Que a paridade P de si é uma fase si, paridade P si. Isso para massa diferente de zero. Para massa diferente de zero, a operação de paridade não mistura helicidades distintas. Ponto. A gente tinha isso como drama para massa igual a zero. Para massa diferente de zero, o U de lambda, ele já misturava helicidade, não, perdão, projeções aqui, spin, não é helicidade, é massa diferente de zero. Ele já misturava, o próprio de lambda toma em cima do psi sigma, ele já para massa diferente de zero, ele já misturava. Isso aqui dava fator de normalização, que é um fator, e aqui dava uma matriz sigma linha sigma, e dava um psi de lambda P sigma linha, a dada representação de estudo geral. Eu já misturava velocidades, então eu já sabia, velocidade de novo, componente 3 do spin, uma projeção do spin, eu já sabia que eu não podia tomar valores diferentes dessa projeção como apresentando partículas individualmente, distintas, né? Porque um outro observador veria uma mistura. Tá, ok? E eu não quero que ele ponte partículas de forma diferente. Então, o fato da paridade não misturar não altera nada. Certo? Se eu olhasse só a paridade, esquece logo de só a paridade, eu poderia dizer, o cara que tem projeção de spin sigma, ele é uma partícula. O cara que tem projeção de spin sigma menos 1 é outra partícula, porque a paridade não mistura. Ela deixa esses dois pontos como invariantes. Só que eu não quero representar só a paridade, eu quero representar os vigores. Então eu já sei a representação para protocolo para massa diferente de zero, que as projeções de spin se misturam. Tá certo? Então isso aqui não afeta nada. O nosso drama era quando a gente fazia U de lambda em cima de psi P sigma, com esse cara aqui dando na camada de massa nula, tá certo? Porque aí o resultado dessa conta é o fator de normalização vezes a exponencial de I sigma θ de lambda P delta sigma linha sigma, portanto psi de lambda P sigma. Nosso drama estava quando a massa era zero, porque aí a transformação, mesmo para o protótipo, ela não mistura helicidade, o componente 3 do spin, de que foi helicidade, componente 3 do spin, ok? E ao não misturar com aqui é helicidade mesmo, perdão. Deixa eu voltar aqui atrás, deixa eu resetar a medula que eu já não está funcionando. Quando é que é helicidade, quando é que não é? Ela é helicidade quando a massa é zero, ela é a projeção do spin quando a massa é zero. Na verdade, nem fizeram essa distinção de nomear uma coisa. Quer chamar de spin aqui e fica mais satisfeito? Porque É o spin para massa igual a zero. Mas a diferença é que o spin para massa diferente de zero não tem nenhuma necessidade de projeção ao longo do momento linear. E aqui tem. Não, tudo bem, mas poderia ter a projeção do spin. E resolve o problema de medula, né? Tá. Tudo bem, então se você quiser chamar de projeção de spin, só vou falar de projeção de spin aqui. Não tem chance de chamar uma coisa no lugar da outra. De qualquer maneira, enfim, há tempo, corrigir a tempo pelo menos, uma certa autoindulgência, pelo menos eu corrijo a tempo. Aqui tinha um problema porque, de fato, o próprio protótipo não misturava helicidades. Eu poderia falar de partículas de helicidades sigma e menos sigma como se fossem distintas. Ok? Então a gente tem que ver se alguma dessas transformações discretas misturam helicidades, por caso massa igual a zero. Okay? Se alguma delas misturar, aí eu já não posso falar. Se eu quiser representar essas transformações, eu já não posso falar de partículas distintas. Mas para massa diferente de zero, aqui não mistura, mas não é problema, porque o próprio protótipo já misturava. Então, aqui não é problema.
Ok? Bom, vamos fazer esse exercício para reversão temporal, né, que é o que falta. Então vamos pegar dessas transformações aqui, ó, que nos interessam agora vão ser essa daqui, nós pegamos a parte da reversão temporal, e essa daqui, inclusive. Ok? As três que nos interessam. Então, em princípio, né, eu tenho que ter. Então, agora reversão temporal. E sua representação, que a gente já sabe que é anti-unitária e antilinear. Então, esse cara em cima do P, T menos 1, a gente já sabe que vai dar menos P, mas de novo, tá certo? Como eu estou fazendo massa diferente de zero, como eu estou usando o mesmo representativo, de novo esse cara daqui tem todos os autovalores, a gente tinha chamado de peso impulsivo, né? Todos eles são zero. Certo? Então, de novo, não preciso me preocupar com essa anticommutação aí. Tá? No caso da hamiltoniana, como comuto, que eu posso dizer que a hamiltoniana agindo em cima de um estado que é seu autoestado, tá certo? Mas que sofre a ação da regressão temporal, como esse cara comuta, isso aqui vai dar H em cima desse cara daqui vai dar M, é isso? H é o P0, o operador. Então, em cima de um seu autoestado, dá o P0zinho alto valor, não é isso? Isso aqui é uma base construída com o autoestado do momento. Esse P0zinho aqui em particular é o K0zinho, esse cara daqui é o K0, e esse K0 é M. Então, quando H corre em cima desse cara vai dar M, M é um alto valor real, então pouco importa tirá-lo daqui. Então, isso daqui vai me dar M, reversão temporal, assim, por C assim. Não tem problema nenhum. Certo? Isso vale para a paridade também. Só não fez esse reforço. Tá? E no caso do J3, agora vem uma diferença, porque o J3 comutava com a paridade, e agora ele antes comuta. J3 já para o J2, mas enfim, a gente está tomando J3 para assumir aquele número quântico cima ali, né, com a sua, com o seu outro valor. Ele antes comuta, então se eu passar um pelo outro, vem um sinal, então isso aqui vai dar J3 atuando em cima desse cara daqui vai dar sigma, psica sigma, mas ao passar vem um sinal de menos, porque esses caras antes comutam. Então isso daqui vai dar menos sigma, porque mais uma vez é um alto valor real, então pouco importa tirar, T de psica sigma. Ou seja, se eu estou no alto estado de J3 com alto valor sigma, P em cima desse alto estado gera um alto estado com alto valor invertido de projeção do espinho. Por que o alto valor ali ficou M? Porque eu estou falando de psica sigma especificamente. Tá? Então esses caras comutam, esse cara é uma base alto estado dos PIs todos, inclusive do P0. Então, o alto valor eu chamo de P0 genericamente, mas esse cara não é qualquer estado, é o estado que tem um alto valor esse representativo. Tá certo? Então, eu vou tomar um K0 ali e um K0 aí. Tá? Esse aqui ainda não é, esse cara ainda não é o meu P sigma, né? Ele é o psica sigma mesmo. É o cara que tem um alto valor, aquele representativo ali que a gente está usando para construir o isotopia, já fiz isso. Tá? Agora, esse fato de que J3 antes comuta não me permite fazer a mesma coisa que a gente fez para paridade. O que a gente fez para paridade? A gente pegou simplesmente e fez o seguinte: isso aqui tudo bem, isso aqui continua sendo verdade. Mas para paridade, o começo do trabalho de paridade está aqui. A gente escreveu uma equação de altos valores. Porque como o P comutava com J3, então, se ele comutar com o J3, se não aparecer esse sinal, porque não antes comuta. Se ele comutasse com o J3, então, tá certo? E esse cara, no caso da paridade, continuava sendo um alto estado com o mesmo alto valor. Então, P em cima de psica sigma, de fato, era um alto valor, vezes o psi de K o mesmo sigma. Mas aqui não, aqui a gente já viu que a atuação de T troca o alto valor. Tá certo? Então, se eu fizer T em cima de um psica sigma, isso aqui vai dar alguma coisa, psi de K menos sigma. Vai gerar um estado com sigma trocado. Tá?
eu vou manter aqui esse número que eu vou chamar de zeta sigma. E nesse momento eu ainda não tenho coragem de declarar, embora eu suspeite fortemente, que esse número é uma fase. Por quê? Isso até é um operador anti-unitário, e portanto esses autovalores são fases, mas essa não é uma equação de autovalores, porque esse estado aqui é diferente desse estado aqui. Ok? Em princípio eu não poderia dizer isso, mas a gente pode provar agora mesmo que sim, isso daí esse cara é uma fase, zeta sigma é uma fase. Certo? Como é que a gente faz isso? A gente tinha a nossa normalização, que não é porque a gente está representando a paridade e a reversão temporal, a gente vai alterá-la, ela continua prevalecendo. Então, o psi de K linha, sigma linha, produto escalar, psi K sigma, se a gente se lembra, será delta de sigma linha sigma, delta 3 de K menos K. É isso. Essa é a nossa normalização. Agora eu vou, aqui você pediu, eu vou botar um T aqui e vou botar um T aqui. Certo? Eu posso fazer isso desde que eu conjure complexo daquilo que é anti-unitário. Ok? Então, aqui veja que foi muito fácil. Né? Era uma equação de autovalores. Quando eu botava P ao quadrado, isso te dá uma fase global, é o máximo que eu posso ter diferente da identidade, para não alterar as amplitudes de transição. E aí, bom, se é uma equação de autovalores, o autovalor aparece ao quadrado, acabou. Ele é a raiz quadrada da fase global, pronto, não depende em cima. Aqui não é bem assim. Certo? Você não pode fazer isso. Não é uma equação de autovalores. Então eu posso, isso aqui igual a T, que é anti-unitário, sei, o que tem? Dizer várias vezes no freio quer dizer o quê? O cara na sua frente vai desaparecer. Desintegrador de carros do freio. Estrela. Isso? Porque esse cara daqui é anti-unitário. Ok? É aquilo que você perguntou. Né? Exatamente. Eu posso jogar esse cara aqui como um T d'águia, inverter isso daqui, quer dizer, estrelar esse cara. Esse cara aqui vai para cá como T d'águia. T d'águia é T1. Unitário ou anti-unitário da identidade. Mas ao passar esse cara para cá, eu tenho que tomar um complexo conjugal. Eu volto exatamente a expressão. Ok? Por definição anti-unitária. Tá, mas quem é esse cara daqui? Da maneira como a gente escreveu, então do lado esquerdo eu tenho zeta sigma linha, psi de K linha menos sigma linha. Estou copiando a maneira como o T age. Ele age trocando esse alto valor aqui, porque a gente comenta com J3. Ok? E do lado de cá eu tenho zeta sigma, essa equação, psi K menos sigma. Esse produto aqui. Eu vou arrancar esse cara para lá e vou arrancar esse cara para fora. Esse sai incólume e esse sai completo conjugado. Isso não tem nada a ver com o operador ser anti-unitário, isso tem a ver com o produto escalar. Ele é antilinear desse lado e linear desse lado. Ok? Quer seja o operador que eu tenho usado no meio do caminho. Então isso aqui é zeta, sigma, linha, estrela, zeta, sigma. Ok? E ali dentro ficou o quê? Ficou psi. Ah, tem estrela aqui, ó, esquecendo. Essa estrela. E aí, se eu fizer agora essa estrela, se eu trocar a posição desses caras, eu posso inverter isso daqui. Então, se eu inverter isso daqui, vai dar psi K menos sigma, psi K linha menos sigma linha. Agora eu tirei a estrela. Ok? Inverti a posição desses caras. Agora, esse aqui da nossa normalização, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar zeta de sigma linha estrela, zeta de sigma, e para a nossa normalização, isso aqui dá o quê? Dá o delta 3 de K menos K, K menos K, não é o mesmo, certo? E aqui eu tenho um delta de quê? De menos sigma linha, não é isso? Da nossa normalização. Só que delta menos sigma linha é delta de sigma linha. Se menos sigma tem que ser igual a menos sigma linha, não é isso?
essa coisa aqui é absolutamente idêntica a delta de sigma, sigma linha. E se eu tenho um delta de sigma, sigma linha, esse aqui é o mesmo cara. Tá ok? Se eu estar multiplicando uma delta dessa, ele é o mesmo cara. Então essa expressão aqui vai dar zeta de sigma estrela, zeta de sigma, e aí as deltas. Delta de sigma, sigma linha, delta 3 de K menos K. Ok? Só que isso aqui é uma cadeia de igualdade. Isso aqui é igual desde o começo. Então eu tinha que dar isso aqui, ó. Tá ok? Eu só sair daqui para aqui inserindo os operadores antinitários e correspondentemente a conjugação complexa. Isso é uma cadeia de igualdade. Tinha que dar só esses caras. Conclusão: zeta sigma estrela, zeta sigma tem que valer 1. Tem que ser rapidinho. Eu fecho a parada. Depois você deixa lá também. Escaninho. Valeu. Tá ok? Então isso aqui tem que valer 1, ou seja, isso aqui implica que o módulo de zeta sigma ao quadrado, que é o que você tem aqui, igual a 1 assim de fato, não é uma frase. Então, mesmo não podendo usar o argumento de que isso é uma equação de alto estado, alto valor, e não é, porque esse estado aqui está alterado, isso é uma fase sim, se você mantiver a numeração. Tá? Não é um alto valor de um operador unitário, porque não é um alto valor, mas permanece sendo uma fase, tendo que ser uma fase. Vou usar uma coisa parecida com isso daqui. Mas escreve de novo, melhor. Apaga tudo, escreve de novo. Vai ser faltando isso. Isso. Ok. Então é uma fase. Mas vamos lá. Mais uma vez, esse P ao quadrado, assim como P ao quadrado, tem que dar 1 a menos da fase global. Então, com a paridade, foi fácil. Porque com a paridade, como é uma equação de altos valores, quando a gente escreveu P ao quadrado sempre esse cara sigma, esse cara atuou isso liberando um alto valor. Depois atuou de novo o alto valor ao quadrado. Então, acabou. O alto valor ao quadrado é igual à fase global. Então, o alto valor, na verdade, não dependia de sigma. Ele próprio é uma fase global. Agora, já não tem isso. Não tem isso à disposição, não. Porque se eu fizer P ao quadrado em cima do psicar sigma, isto é, T em cima do T de psicar sigma, mas isso não é uma equação de altos valores. Esse cara daqui dá o quê? Sigma, zeta sigma, psicar menos sigma. Ok? Troca, né? Porque a gente commuta com J3. Então, quando esse cara vier atuar, esse cara daqui é antilinear. Então, esse cara que é uma fase vai sair complexo conjugado. Então, isso vai dar zeta sigma estrela, saiu esse cara, e o meu T vem atuar em cima de um psicar menos sigma. Ok? Primeira atuação trocou de sigma para menos sigma, gerou uma fase, mas essa fase, para sair aqui, ela paga o preço que esse cara daqui é antilinear, então ela aparece conjugada. Ok? Agora, essa atuação aqui dá o que pela definição? Então, eu já tenho sigma zeta, o zeta sigma, tá? Estrela lá de fora, e aquela atuação ali vai gerar um zeta menos sigma, tá ok? A regra é essa, né? O cara que aparece aqui está associado a componente de spin que aparece no estado sobre o qual a dimensão temporal atua. Então, se atuando sobre esse cara é sigma. Se está atuando sobre o menos sigma, então vai gerar um zeta de menos sigma. Eu não sei se esse cara depende ou não depende de sigma. O da paridade não dependeu. Mas essa fase aqui pode depender. Então, você tem que anotar aqui porque é diferente. Né? Então, ele vai gerar essa coisa e psi k. Aí ele vai inverter o menos sigma. Né? Mas se ele inverter o menos sigma, ele volta para sigma. Certo? Em duas atuações, na primeira atuação eu fui de sigma para menos sigma, depois eu voltei. Tá? Bom, isso aqui teria que ser, no máximo, aquela fase global psica sigma, que é o T2. E ele representa uma operação, que é a operação de inversão temporal, que é a identidade do espaço micótico. Ela atua duas vezes, ela dá a identidade do espaço micótico. Ok? Então, o máximo que me permite é uma fase global.
Mas isso aqui gera uma equação de vínculo, né? Ela gera uma relação, olha, zeta sigma estrela, zeta de menos sigma, x sigma. Mas ela não diz que ele independe, tá certo? Eu poderia, isso aqui é global, isso não depende de sigma, é verdade, mas isso implica que cada um desses caras não depende de sigma. Isso implica que se eu pegar a dependência de sigma desse cara, tomar o complexo conjugado, pegar a dependência desse menos sigma, isso de alguma forma soma no sigma. É isso que essa equação está dizendo para a gente. Ela não garante que aquela fase ali depende da projeção do espaço. Ok? Então não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, o que a gente usou para investigar, a outra coisa que a gente usou para investigar, como é que se comportava a fase da paridade, além do óbvio, né, que era a raiz quadrada da fase global, era a comutação da paridade com o J. J mais ou menos 1, J2, mais ou menos I, J2. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, para investigar o que é estourar isso aqui, ó. Os operadores de levantamento e abaixamento do momento angular. Spin. Ok? Em cima de psicação. A diferença é que lá a paridade comutava e agora a reversão temporal antes comuta. Não é isso? Já morreu. Aqui em algum lugar? Morreu. Mas enfim, que antes comuta é sabido porque é isso justamente que vai fazer aqui. Antes comuta com J3, as em particular antes comuta com todos os J. J3 inclusive. Ok? Está aí no caderno de vocês. Então, se ela antes comuta, isso aqui eu posso passar esse cara para cá. Tá? T vai passar para o J1, vai me gerar um sinal. Então, vai me gerar menos J1. Tá certo? Estou passando T para lá. Agora vai passar por mais ou menos o J2. Agora tem que ter cuidado. Por quê? Para passar pelo J2 gera um sinal. Só que para ele passar pelo I, ou de outra maneira, para o I sair dele, também gera um sinal aqui antes linear. Tá certo? Então ele troca isso aqui por menos mais I, que depende da constante, e ao passar para o J2 troca de novo o sinal. Mas isso aqui é mais menos mesmo. I, J2, direção temporal, essa propriedade se chama antilinear ou antilinear? Antilinear é essa coisa que a gente fez. Essa coisa que a gente fez. Podemos explicar por todos os lados, conjugando complexo. Conjugando complexo o produto escalar. Ok? Bom, esse cara eu sei como ele atua, tem a minha regrinha, já sei como é que é, então isso aqui vai dar, isso é igual a menos, quanto é esse menos aqui? Vence? Menos evidência, ficar menos J, menos mais e J2. E essa atuação aqui vai me dar o quê? Zeta de sigma, esse cara aqui, esse estado que está aqui, si, K, menos sigma. Isso? Troca o cara daqui. Ok? Esses operadores são lineares, então eu posso trazer esse cara aqui para frente, sem problema nenhum. E eu vou atuar com isso aqui em cima desse menos sigma que aparece. Está seguindo o mesmo roteiro que a gente fez com a paridade. Não tem praticamente diferença nenhuma. Até dói de apagar para cá, porque é cópia praticamente. Bom, agora lembra como é que esse cara daqui atua. Esse cara aqui atua por aquela raiz. Né? Eu vou trazer esse zeta sigma para cá logo, então menos zeta sigma. Esse cara atua por aquela raiz. Só que aquela raiz já estava construída, tá certo? Para J1 mais menos e J2. Então eu vou ter que flipar todos os sinais, vou ter que inverter todos os sinais que havia ali. Além disso, esse cara daqui está atuando sobre um estado menos sigma. E não sigma. Se vocês lembrarem como era a raiz, eu vou escrever aqui, ó, J1 mais ou menos, é um parênteses, J2, psica sigma, isso era raiz de J menos mais sigma, J mais menos sigma mais 1. E aí esse cara daqui eu pegava a projeção que aparecesse e somava mais ou menos 1. Essa era a maneira de atuar. Então vamos ter cuidado, porque isso é J mais menos, aqui eu tenho J menos mais, então para o começo de conversa eu vou inverter esses sinais aqui. Mas também, aqui eu estava atuando sobre sigma, aqui eu estou atuando sobre menos sigma, tá certo? Então eu vou inverter esses caras, eu vou trocar o sinal desse cara, vou inverter, vou trocar o sinal desse cara, ou seja, não vai fazer muita diferença.
ok? E aqui eu vou ter que somar mais ou menos 1, mais ou menos sigma, mas eu somo mais ou menos 1 porque aqui é mais menos, então como aqui é menos mais, eu não vou, vai ser mais menos, vai ser menos mais então. Depois dessa confusão mental, vai aparecer o seguinte, eu vou fazer J mais menos em vez de menos mais, aqui é menos sigma, frequentemente fazendo o mesmo, J, aí seria mais menos, então vira menos mais, menos sigma mais 1, psi, K, era menos sigma, que é o de partida, e é o que tem aqui de partida, você soma mais ou menos 1, você faz mais ou menos 1, porque aqui é mais menos, como aqui é menos mais, faz menos mais, ok? Então foi isso que apareceu quando eu comutei o T. Agora eu posso escrever isso aqui de outra maneira. Eu não comuto o T, eu ajo com isso sobre isso e depois ajo com o T sobre o resultado disso. Então isso é a mesma coisa. Tá? A gente para aqui e agora faz a outra maneira de se fazer essa conta. Então vai ser T, agora são iguais. Em cima de J1 mais ou menos e J2 psi acima. Isso aqui é cola. Aqui. Ok? Então a gente cola e escreve da raiz de J menos mais sigma, J mais menos sigma mais 1. E aqui vai aparecer psi K sigma mais 1. E agora o T vai atuar sobre isso. Ok? Eu atuei isso direto, aqui é a cola, o T vai atuar sobre isso. O tempo pode ser linear à vontade, mas essa tropa aqui é toda real, então não faz diferença. Se a raiz sai, ele vem atuar direto em cima desse estado, isso aqui é um número, tá certo? Então vai ficar essa raiz, J menos mais sigma, J mais menos sigma mais 1, que é igual a essa, né? Porque isso daqui acaba dando J com sinal de menos, menos mais sigma, e essa aqui acaba dando J com sinal de menos, mais sigma mais 1. Então a raiz que aparece aqui é a mesma que aparece aqui. Ok? T atuando em cima disso daqui vai gerar o quê? Vai gerar uma fase. Ele não gera fase com o mesmo nomezinho ó, do estado, não é isso? A relação dele, cadê? Aqui, ó. O mesmo índice do estado sobre o qual ele atuou. Então, se ele está atuando em cima de psi acima mais ou menos 1, ele vai gerar uma fase que é sigma mais 1, zeta sigma mais ou menos 1. Psi K, e aí vai trocar o sinal disso, né? Que é o que ele faz, né? Ele troca aí essa componente do spin. Então vai ficar menos sigma, trocar o sinal de todo mundo. Era mais menos 1, menos mais. Ok? Agora você comparar isso daqui com isso daqui. O estado é o mesmo.